Autêntica. 67 FM. Sempre ao seu lado. Autêntica FM. Muito boa tarde, agora são 4h05 em Belo Horizonte. Começa agora, como acontece todas as quintas-feiras, às 4 da tarde, o programa Educação é para Todos. O programa Educação é para Todos, ele é sempre um tema relevante para a educação que nós discutimos aqui, trazendo sempre um convidado especial para discutir algum assunto desses. E hoje não poderia ser diferente. Hoje o tema é muito interessante, nós vamos falar sobre a volta às aulas pós-pandemia. E aí vem um textozinho legal do professor Cláudio Magalhães, né? Não, a volta às aulas em 2023 não será a mesma coisa de sempre. Ao contrário, será ainda mais diferente que em 2022. E certamente diferente dos anos da pandemia e antes dela. O ano passado foi marcado por uma total estupefação por parte dos alunos, professores, coordenação pedagógica, pois ninguém sabia exatamente como se comportar depois de 2 anos isolados e interagindo apenas online. Resultado, todo mundo ainda meio perdido. Estudantes se comportando como se estivessem em casa, professores pirando com atrasos pedagógicos imensos e ainda o conteúdo do ano para dar. Relações sociais da comunidade escolar descompensadas pelo distanciamento e aproximação. Pois se 2023 não tem mais a desculpa do período de transição, os problemas ainda estão longe de estarem resolvidos. Como ainda tratar a defasagem escolar que ainda nos resta? A ansiedade na comunidade escolar foi para ficar? Como iniciar um ano dando conta da realidade pedagógica com estímulo para estudar? Aliás, o cotidiano na escola voltará a ser anterior da Covid-19 ou da pandemia? Deixou sequelas, inclusive positivas, que já veremos em 2023? Bom, muitas questões para serem respondidas pela convidada do Educação é para Todos dessa tarde, aqui na Rádio Autêntica Favela FM. É a psicóloga Lícia Asbu, professora e educadora parental, mestre pela PUC Minas e pós-graduada em neuropsicologia pelo Albert Einstein, com trabalho com psicoterapia infantil e de adolescentes. Então vamos falar com a professora. Já está na linha? Não, ainda não está na linha não, mas daqui a pouquinho ela vai entrar. Então a história é essa, né? Como que foram os anos da pandemia, depois teve o processo de transição. E agora nós não temos mais desculpa para isso. Como que nós vamos fazer? A resposta está com a professora. Em primeiro lugar, muito boa tarde, professora. Gostaria de agradecer a sua participação, aceitando o nosso convite. E a professora Asbu, como pronuncia o seu sobrenome? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo, Lícia Asbu. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra poder falar de um assunto tão importante e tão transformador que é a educação, né? Então, pode sempre contar comigo. Muito obrigado pela sua participação, professor. Olha, a gente quando pensa assim, veio a pandemia e modificou a lógica da sala de aula, a lógica do conteúdo programático da educação, e a gente viveu momentos assim, novos, né? A gente não estava preparado para isso. É um processo que estava em curso, né? Que é ensino remoto, emergencial, mas a pandemia veio e acelerou esse processo e a gente foi a duras penas, cada um com a sua limitação e descobrindo e aprendendo, todo mundo aprendendo em conjunto, né? Os alunos aprendendo, os professores aprendendo, a coordenação, todo o conjunto pedagógico aí dentro de uma lógica que foi o ensino remoto emergencial. E depois disso vieram aos poucos o período de transmissão, a volta às aulas. E agora em 2023? A gente não tem mais essa desculpa, professora? Como é que fica? Olha, eu falo que a pandemia, ela escancarou, de certa forma, uma desatualização da nossa educação, né? Do nosso sistema educacional, de como a gente estava reproduzindo modelos muito antiquados para o tempo atual. Por outro lado,
O que eu vejo, por exemplo, muito adolescente que passou, né, esse período fora da escola e a dificuldade que está esse retorno, esse interesse pela escola, a gente sabe que esse modelo online, principalmente para uma criança e para um adolescente, ele não substitui o presencial. A escola é um lugar muito além dessas habilidades, vamos dizer assim, desse aprendizado teórico, né? Ali a gente desenvolve as nossas habilidades socioemocionais, é ali que a gente vai desenvolver a nossa capacidade de relacionamento, de interação, e esse é o papel principal da escola também, né? Eu acho que, claro, que tem essa parte, né, acadêmica, mas essa parte não pode nunca ser deixada de lado, principalmente, né? Eu acho que nesse momento que a informação está aí para todo mundo. Se você olhar, né, eu posso dizer aqui que nós não somos dessa época, a gente olhou a enciclopédia, né, os jovens de hoje estão no Google, eles estão... Só um comentário aqui, professora, enciclopédia, gente, é uma coleção de livros que ficavam na estante, assim, com todo o nosso conteúdo para estudar. Aquilo é o nosso Google, né, que a gente tinha na época. A gente tem que explicar o que é enciclopédia, né? É isso aí. A gente não tinha um Google, né? E aí, com isso, hoje a informação é muito disponível. Então, diferente de nós, né, que muitas vezes tinham que decorar, tinham que saber, eles têm um acesso muito fácil. Mas triar, qual que é essa informação? O que é informação de qualidade? O que não é? Como analisar essa informação? Né? Essa capacidade de síntese, capacidade analítica mesmo, essa capacidade de análise, você não aprende online, né? Você não aprende no EAD. Tem que saber conhecer as fontes confiáveis, né? Exato, mas pois é, isso faz parte dessa capacidade analítica. Isso você não vai conhecer à distância, né? Você desenvolve a capacidade de análise a partir de relacionamentos, né? Então, isso o EAD não vai substituir, né? Nunca. Então, a gente precisa sim formar os nossos jovens presencial. Agora, uma preocupação que eu tenho, como despertar esse interesse deles de volta nas aulas. Eu não estou em BH, infelizmente, porque eu adoro BH, morei aí 14 anos. O seu mestrado foi aqui na PUC Minas? Foi na PUC Minas, aí junto com a Fundação Dom Cabral. Eu sou apaixonada por BH, mas BH foi uma das cidades que ficou mais tempo sem aula. Isso traz um prejuízo gigantesco, né? Não tem como a gente negar isso. E esse prejuízo é possível a recomposição disso lá na frente, de vamos falar assim, zerar essa conta? Ou é irreparável? Olha, o nosso cérebro é plástico, então eu sempre acredito que ele está em pleno desenvolvimento até os 23 anos e ainda assim, após isso, né, o nosso cérebro sempre é plástico. Antigamente a gente tinha uma lenda, né, que os neurônios morriam e não se recuperavam mais, mas não, a gente continua produzindo, mas não é para ninguém queimar neurônio não, viu, gente? É só para dizer que, de fato, o nosso cérebro é plástico, é possível sim, agora é preciso estímulo, é preciso foco, é preciso diversas outras também, coisas, né? Metodologia, exatamente. Se a gente pega um adolescente, o cérebro do adolescente, ele tem 4 características principais. Né? Que todo mundo que tem um adolescente vai saber muito bem disso, que é a busca por novidade. Então você pega lá o adolescente, ele busca pelo novo, ele tem aqui a sede pelo novo, o engajamento social. Então o adolescente tem essa necessidade de conexão, né, de criar novas amizades, o aumento da intensidade emocional. E isso a gente percebe claramente, às vezes você fala assim, mas você está muito sentimental. Alegria é alegria, é euforia. A tristeza também, assim, é sentida com muito mais potência. Essa variação da euforia, ela é um processo intenso, né? É marcante na adolescência, né? Não é? Exatamente, porque é um mecanismo que está nesse desenvolvimento do cérebro nessa fase. E a exploração criativa, né, como um sentido expandido aí de consciência. Então, aquela coisa de questionar o status quo, o adolescente tem isso muito forte. E a adolescência é um período, por exemplo, que você está com a sua energia vital mais em alta, você está com aquela potência toda. Aí você imagina ficar trancado 2 anos sem escola, e trancar isso daí, né, você perder todas essas características, esse interesse dentro da escola. E aí, de repente, você volta
e tem que gostar e tem que ir para uma sala de aula, ficar ali parado, olhando o professor. Entendi. Vamos pensar aqui. Esses 4 pilares que a senhora citou aí são semanticamente de ação, né? A busca por novidade, o engajamento social, o aumento da intensidade emocional, a exploração criativa, são semanticamente ação. E aí quando vai para a sala de aula e tem que aguentar, ficar ali inerte, confinado entre 4 paredes, olhando para um professor, isso é que torna a criança com uma certa desaceleração no processo de ensino e aprendizagem, professor? Também, eu não vou dizer que é isso, mas também, porque, por exemplo, lembra, né? Na nossa época, a fonte do conhecimento estava ali, era o professor. Hoje, ele tem a informação muito mais fácil. Então, se o professor ficar ali simplesmente passando aquela informação, isso por si só já vai se tornar desinteressante. A gente sabe que cada vez mais o aluno precisa ser o protagonista desse processo de aprendizado. Ele precisa buscar, ele precisa se desenvolver nisso. Por isso que a gente fala que tem que desenvolver nele essas competências, dessas habilidades, né? Eu não gosto dos nomes em inglês, mas vou ter que usar um dessas soft skills, né? Que são as competências emocionais, né? Mais ligadas a isso. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Agora, você vem dessa desatualização. E o principal, esse adolescente que não frequentou a escola, ele perdeu esse vínculo. Então, quando a gente fala lá do engajamento social dele, não está mais ali esse engajamento social dele, né? Essa exploração criativa dele, aquilo ali já não está mais ali, ele já mudou o foco. Então, esse é um desafio para os nossos professores que vão ter que infelizmente não são valorizados como deveriam e ainda vão ter que se virar aí para trazer esse olhar e trazer essas questões. Agora, por outro lado, se você conhece isso, né, e faz essa aula buscando isso, colocando essa exploração criativa em alta, né, tornando esse engajamento social deles produtivo na sua aula, essa busca por novidade, usando isso ao seu favor, aí sim a gente consegue fazer aquela recuperação que você falou. O professor ele deixa de ser o senhor dos saberes. E nesse sentido, os alunos que estão ali assistindo a aula, eles estão o tempo todo ali já indo à frente. O professor cita um autor, eles já vão lá ali na Wikipedia, procura saber, de complementar a informação. Daqui a pouco eles pedem a palavra e fazem um complemento daquele conhecimento. Quer dizer, uma aula hoje, ela está ficando um pouco dentro de sala de aula, com a incorporação com a tecnologia da informação, da comunicação dentro da educação, ela está tornando assim uma aula mais interativa, ou isso aí é uma lenda ainda, não é uma prática nas salas de aula mais? Ainda não é? Olha, infelizmente eu acho que é uma prática ainda pouco praticada nas salas de aula, deveria ser mais. Não vou dizer que não é, porque eu acredito que já tenho muitas escolas à frente, inclusive escolas na rede pública também, mas ainda são minorias, infelizmente. E cada vez mais elas vão precisar buscar por isso, né? A gente tinha estudos, vamos chamar aí da nossa época, né? Que você conseguia reter atenção por 50 minutos. De ficar lá, tanto que a hora-aula é uma hora-aula de 50 minutos e tal. Hoje tempo lógico, né? Exato. Hoje existem pesquisas falando em 20. 20, olha só, que essa nova juventude que já nasce ali com eletrônico e tal, e são as ferramentas, né? Ver vídeo acelerado, escuta o áudio no WhatsApp, porque você já não tem mais paciência para escrever, e aí você escuta acelerado, e aí, claro, somos o país mais ansioso do mundo, né? As diversas consequências disso, mas vamos pensar, olha como a gente acelera o tempo todo. E qual é a parte que a gente reflete? Qual é a parte que a gente pensa no que está fazendo? Fica em segundo plano. Se a gente pensar dois aspectos, né? Um deles é a multitarefa, quer dizer, exercer várias tarefas, estar comunicando com várias pessoas ao mesmo tempo, enquanto isso a cabeça está rodando ali, falando com vários assuntos, estando virtualmente em vários ambientes ao mesmo tempo. E por outro lado, ainda assim assistindo às aulas em velocidade aumentada. São dois aspectos. Um é a multitarefa, outro é a velocidade avançada. Isso não compromete a cognição, não, professor?
Compromete. Eu acredito assim, ser multitarefa é uma demanda dos dias atuais, né? Se a gente for nas empresas, elas querem pessoas multitarefas. Por outro lado, né, não sei se como é que está em BH, mas, por exemplo, aqui está em falta Ritalina nas farmácias, que é um remédio para um transtorno. A O Ritalina... que é a Ritalina? É um remédio, uma medicação controlada, né? Controlada para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O TDAH. Exatamente. Só que o que a Ritalina faz? Ela te dá o foco, né? Então, hoje existem muita gente tomando Ritalina sem necessidade e de forma errada, né? Gente, vamos deixar claro que isso tem prejuízos, para conseguir ter foco nas coisas. Para conseguir ter atenção, isso é uma prática, foco. realmente, principalmente no segmento de concurseiros, pessoas que estão aí focadas com algum tipo de prova que precisa desse hiperfoco, né? E tomam, talvez assim, até enganadamente, sem necessidade, mas o que a gente vê é sem prescrição, né? Agora, essa prática, ela é danosa para a questão a longo prazo, vamos dizer assim, a médio prazo, talvez, né? Exatamente. Não existe medicamento, né? Não existe só bônus. Sempre tem um bônus e um ônus. Agora, quando você de fato tem um transtorno, quando de fato você tem, é aquilo assim, o bônus torna-se maior que o ônus, então vale a pena, tanto que nem todo caso de TDAH a gente faz, né, uso de medicamento. Ritalina, verdade. Exato, não é sempre. Então, assim, você tem casos e casos que precisam ser avaliados. A partir do momento que você usa sem essa necessidade para um foco que você poderia, né, através de uma disciplina, através de outros tipos de prática, manter ali, né, você está botando uma química no seu corpo para te dar aquele momento. Você também não está educando seu corpo a fazer, então vai ficar cada vez mais difícil. E vamos considerar também que, mesmo quem tem o TDAH, né, que tem esse déficit de atenção, essa dificuldade de concentrar, tem momentos de hiperfoco também natural, sem ter a acepção da Ritalina, não é verdade? Exatamente. Então, quer dizer, a pessoa toma a Ritalina ainda, fica ali focada, hiperfocada, e aí depois, e sem ela, como é que vai ser a sua vida, né? Exatamente. Então, não... pode ser um tiro no pé. A pessoa achar que está fazendo uma grande vantagem, está fazendo uso indevidamente, né? Do medicamento e por essa razão está comprometendo a sua capacidade de concentração no momento, vamos falar assim, natural, né? É isso aí. E um momento que ela poderia usar de outros recursos, né? Inclusive para trabalhar o cérebro dela. A gente brinca que o cérebro, todos nós vamos envelhecer, vamos pensar que nossa geração também vai envelhecer muito. E quando a gente pensa nisso, a gente tem lá nossa reserva cognitiva, nossa reserva biológica, vital, a prática, né? De exercícios de energia físicos, exato. A gente tem 3 coisas aí que previnem o nosso envelhecimento, as demências, né? Por exemplo, uma demência de Alzheimer, que é uma das demências dentre tantas outras, né? É a com maior incidência. Mas vamos lá, a gente tem 3 práticas. Prática de exercício físico. Então, muitas vezes a gente acha que o exercício físico é bom só para o corpo. Não, gente, o exercício físico é fundamental para o cérebro. Ele é serotoninérgico, né? Exato, a gente precisa da prática de exercício físico. A nossa reserva cognitiva. O que eu estou chamando de reserva cognitiva aí? Nosso estudo, né, a prática própria da leitura, de desenvolver o cérebro mesmo, é o saber. Então, quanto mais reserva cognitiva a gente tem, né, mais saudável o nosso cérebro é. E a nossa reserva biológica. Então, o que é essa reserva biológica? O quanto que eu já fiquei doente, quanto que eu já consumi dessa reserva biológica, o quanto de medicação que eu já botei no meu corpo, que eu já consumi. Então, tudo isso, quando a gente vai envelhecendo, né, que essas reservas elas vão diminuindo naturalmente, quanto mais eu tiver, melhor. Então, quanto mais saudável eu for, né, mais saudável será meu envelhecimento, mais reserva eu terei para poder usufruir nessa fase em que ela se faz tão necessária. Então, a tríade de a prática de atividade física, a boa dieta alimentar e a quantidade de sono, essa tríade que é tão famosa aí, ela é essencial para o processo de cognição, né?
E até para poder levar isso adiante na vida mais madura, não é verdade? E aí você falou do processo de cognição, eu vou chamar do processo de aprendizagem. E eu vou incluir uma coisa aí. Né? Você falou assim, a prática de exercício físico, ela é fundamental para o aprendizado, que é para reter o conhecimento. Então, se eu estou lá estudando na escola, eu tenho uma prova e a mãe fala para o menino assim, não, hoje você não vai jogar futebol não, porque você tem que estudar para a prova. Está errado, deixa eu jogar futebol, porque isso vai ajudar a reter o conhecimento, vai ajudar no aprendizado, né? A prática de exercício físico sempre ajuda. Aí você falou a segunda do dormir. Uhum. Dormir é a hora que o nosso cérebro limpa as neurotoxinas. Então é a hora que ele pega e joga fora tudo aquilo que não importa e retém aquele conhecimento que importa para que a gente guarde, né? E guardar isso, exatamente, é o aprendizado. Né, reter esse conhecimento, é isso que a gente chama aí, né, de aprendizado. Por que a gente fala que tem Alzheimer não aprende mais? Porque não retém mais. Então é justamente isso, é na hora que a gente dorme. Aí você vai falar assim, ok, mas como é que meu cérebro sabe o que ele pode jogar fora e o que ele não pode? Né? Como é que ele vai saber ali nessa hora o que ele pode, dormindo, o que ele pode jogar fora e o que ele não pode para ele reter? Aí entra aquela coisa da tarefa. Lembra o para casa? Por que é tão importante fazer aquela repetição, o exercício que a gente trabalha com a criança, adolescente, ele fala, não quero fazer? Por isso, a gente precisa da repetição. É através da repetição que o meu cérebro sabe, pô, se eu repetir, isso aqui é importante, isso aqui eu preciso reter. Se eu só vi isso uma vez, nunca mais usei, não preciso para mais nada, vamos jogar fora. Tá certo. Uma boa comparação. Eles falam muito sobre você ler e reler o conteúdo escolar, né? Justamente porque na releitura é que vai fazer o processo de memorização. Mas agora a senhora deu uma explicação bem mais técnica, bem mais inteligente. E vai justificar essa prática, né? De poder estudar. Exato, é a repetição. A repetição. Aí quando eu penso sobre a questão do envelhecimento, né? De manter o aprendizado. É verdade que a pessoa, quanto vai ficando mais velha, vai estudando mais, ela vai prolongando a sua energia vital, ela vai adiando o processo de envelhecimento mental? Sim, porque ela aumenta a reserva cognitiva que a gente estava falando. Então, quanto mais reserva cognitiva ela tem, vamos chamar assim, mais isso é preditivo para esse processo de envelhecimento, para esses processos de demência. E a reserva cognitiva é algo que você consegue ir acumulando, né, ao longo da vida. Então, mais velho, se você continua estudando, se você continua, você tem até a gente estuda isso muito na neuro, né, que é o seguinte, por exemplo, você pega um jovem lá com 25 anos e alguém com 75 precisam resolver o mesmo problema no trabalho, um problema muito difícil, né? Eles resolvem no mesmo tempo. Aí você fala, como? Né? Provavelmente uma pessoa de 75 anos, ela já perdeu em velocidade de processamento. Né? Ela já não tem mais a mesma. Só que a reserva cognitiva dela está no auge. Então, se está no auge dela, se ela, né, tem aquilo ali e tal, através dessa reserva ela consegue resolver. Ela tem um arcabouço maior, né? Exato, ela tem um arcabouço muito maior do que a pessoa lá de 25. A de 25 não tem isso, mas ela tem uma velocidade de processamento muito rápida. Então ela consegue ir buscar, tá certo, tá errado, não passa para outra, vai, né, naquela tentativa e erro, e ela consegue encontrar aquela solução. Entendi. Então a gente compreende que o estudar faz parte do processo de se manter jovem. Exato. Né? É importante estudar, né? Voltar a estudar. Para você que está aí ouvindo a gente agora pela rádio, pensar assim, vou voltar a estudar, porque eu também estar ali, não só o ambiente acadêmico, o ambiente escolar, mas também como os processos psicológicos básicos, né, que estão ali fluindo durante o processo de ensino e aprendizagem, né? É isso aí. Eu acho que, assim, quais que seriam, assim, as boas dicas para melhorar para esse processo? O que a pessoa devia tomar como se fosse, vamos dizer assim, claro que não existe uma receita de bolo, mas uma cartilha, assim, nesse sentido, para a pessoa, assim, eu vou brilhar dessa forma. Então, recomendações que a senhora daria para uma pessoa assim, olha, acho que voltar a estudar seria uma boa?
Voltar a estudar sempre é uma boa, leitura sempre é uma boa, e para o aprendizado é aquela tríade que você já falou ali. Como é que eu aprendo mais, Lícia? Prática de exercício físico, dormir bem e repetição, tarefa, ler de novo, fazer um exercício, voltar naquilo. Alimentação. A boa alimentação, eu acho que ela permeia tudo, né? Nós somos Sem aquilo ela, que comemos, né? sem ela, você não vai conseguir fazer o exercício físico, você não vai dormir direito, você não vai... Nós somos produto daquilo que nós comemos, né? Nós somos aquilo. Se você come porcaria, vai ser uma porcaria, né? E se você também vai buscar nas fontes do conhecimento, né? Nos processos de input, que eu também gosto de falar nada em inglês, mas os processos de entrada, né? Que é a leitura, que é a audição, que é a visão, né? Você tem uma fonte boa desses recursos de entrada, você vai pensar melhor, você vai falar melhor e vai escrever melhor e vai executar melhor, né? Exato. Já dizia Wittgenstein, né? Quando você falou aí desses processos de entrada, dos inputs, por que muitas vezes um TDAH tem problema de aprendizagem, né? Vai mal na escola, que a gente estava falando aí. Ele não tem uma dificuldade de aprendizagem, né? Ele consegue aprender muito bem a memória e tal, mas ele tem uma dificuldade na atenção. Então, aquela informação não entrou para ele, por isso que ele não reteve. É diferente, por exemplo, quando a gente vê os processos de dificuldade de aprendizagem, né? Que a informação, de certa forma, ele consegue captar, mas ele não consegue entender, ele não consegue reter, né? É outra questão. Mas, por exemplo, quando a gente pega um déficit de atenção, é o quê? Eu não lembro, né? Eu não lembro que eu vi isso. Eu não vi isso, ele não sabe que não viu. Porque simplesmente ele não prestou atenção, ele não conseguiu ver aquilo ali, né? Para que aquilo pudesse ser compreendido, para que aquilo pudesse... Por isso que é tão importante nesses casos a avaliação neuropsicológica, porque aí a gente vai testar cada parte, né? O QI, o QI tá ok, né? A memória tá ok. Memória operacional, memória de trabalho, né? Capacidade de resolver problemas. Capacidade de resolver problemas, a flexibilidade cognitiva, como é que estão as funções executivas e como é que está a atenção. E as E aí a inteligências gente múltiplas. consegue chegar, exato, você consegue ver aí tudo, capacidade visoespacial, né? Como é que está a precisão visomotora, a gente vai olhando cada uma dessas partes para enfim chegar, realmente aqui é característico, né? Um perfil compatível com o TDAH, é um perfil compatível com a dislexia, né? É um perfil compatível com a descalculia. A gente consegue através disso, Quando a gente volta, né, no tempo, nós não tínhamos diagnósticos de TDAH tão, vamos falar assim, tão populares como temos hoje. Isso não significa dizer que não, essas doenças elas não existiam naquela época. Talvez elas não fossem diagnosticadas, identificadas, né? E cientificamente a gente não tinha, vamos falar assim, um certo parâmetro para poder avaliar. O TDAH já é algo antigo, né, professor? Exatamente. Eu brinco que eu fui para neuropsicologia porque eu recebia pacientes aqui, muitas vezes medicados, né, diagnosticados e que não tinham, né, o transtorno, e era claro para mim que não tinha. Mas eu falava assim, poxa, para eu dizer que ele não tem, eu preciso ir a fundo. E realmente os casos que eu recebi aqui não tinham, e só que existe um outro lado, né? A quantidade de crianças, por exemplo, adolescentes, que não são diagnosticados e que sofrem, né, a vida toda, que fala assim, você não consegue aprender, você não presta atenção, você não... E aí, de repente, às vezes tem um transtorno por trás e a gente está usando estratégia errada com aquela criança. Então, ao mesmo tempo que hoje a gente vê diagnósticos errados, a gente ainda tem muita criança, principalmente na rede pública, sem diagnóstico. Agora, né? E essas crianças sofrem na escola, porque elas é como se elas não pertencessem ali, né? Elas não se encaixam. Então, isso é muito complicado. E agora, a grande pergunta é, os estímulos que as crianças têm com videogame, com internet, esses estímulos visuais, elétricos, né? São estímulos de grande busca por atenção,
eles comprometem a criança a ponto dela chegar a ter um diagnóstico de TDAH justamente por causa desses estímulos? Olha, por causa desses estímulos, por excesso de telas, ela vai ter outros problemas. Ela vai ter desregulação emocional, ela vai ter características que muitas vezes se assemelham sim com um transtorno de déficit de atenção em excesso. Porém, se você tirar as telas, ela volta. Então, não posso dizer que é um TDAH. Né? Se você trabalhar ali, você vê que não é, né, um transtorno do déficit de atenção, é uma consequência daquele uso excessivo de telas, apesar de que os sintomas muitas vezes serão parecidos. Agora, é uma outra pergunta, professor, com relação ao acesso, né? Nós temos acesso aos computadores, ao aparelhos, dispositivos mais variados possível, tablet, principalmente na mão de uma criança, é que eles devolvem uma resposta muito imediata das perguntas que são feitas, né? Então, se você faz dá um comando aqui, a resposta já vem imediata. E o que acontece? Quando essa resposta não vem, porque eles operam milhões de telas ao mesmo tempo, gera ansiedade, professor? Claro que gera, né? A rapidez desses jogos, dessa tecnologia, né, desse excesso, ela está estimulando o quê? A criança a agir sem pensar. Porque pensa nesses jogos, o que é? Você tem que chegar, você atira, você pega, você faz tudo rápido, senão você, né, o bicho te pega, né? É sempre muito rápido, de forma que você tem que agir rápido sem pensar. E aí eu te pergunto, é essa competência que você gostaria de desenvolver do seu filho, por exemplo, de agir sem pensar? De agir rápido, da impulsividade? Não é isso. Então, muitas vezes, o que é mais estimulado, não estou falando 100%, claro, né, na maioria desses jogos é isso, né, essa capacidade de agir rápido, de agir sem pensar, que aí nós vamos ter essa alteração nas funções executivas, por exemplo, né, você está estimulando uma velocidade de processamento, mas estimulando também a falta do controle inibitório. Então são funções executivas aí extremamente necessárias. Por isso que eu falo que às vezes se confunde com TDAH, porque, por exemplo, na hiperatividade você também tem uma baixa do controle inibitório. Mas explica melhor o que é o controle inibitório? O controle inibitório é conseguir regular aquele impulso, não agir no impulso, né? Administrar o fígado da criança, né? Né, que o hiperativo é o quê? Ele quando ele vê, ele já fez, né? E isso é o controle inibitório. E quando a gente fala desse excesso de telas, assim, uma das preocupações também é o tipo de conteúdo, porque é muito fácil, né, você usar a tela como recurso, deixar a criança ou adolescente lá, ele vai ficar quietinho, não te demanda, mas por outro lado... Eu vou te falar uma maravilha, sabe? Mas por outro lado, exatamente, você pode fazer o que você quiser, você trabalha, né, você vai ler, você vai... Você consegue dar aula... enquanto a criança está ali distraída, né? Exatamente, só que tem um porém, né? Assim, a gente não deixa nossos filhos muitas vezes sozinhos na rua, né? Dependendo da idade. Mas você deixa nas telas. E ali, aquele mundo ali, ele é tão perigoso quanto você deixar sozinho na rua. Exatamente. Porque ali ele tem acesso a qualquer tipo de conteúdo, então precisamos estar atentos a isso. Se a gente fizer uma analogia de anos passados, como por exemplo, as atividades, né? Eram jogo de damas, de xadrez, de war, de estratégia, que você tinha um tempo a pensar. E hoje, a criança de hoje tem lá, em todos os jogos, o temporizador. Que é uma pressão que exerce sobre a criança. Se comparar a criança daquela época com a criança de hoje, qual que está tendo benefício ou prejuízo? Nossa, olha... assim, né, gente, é tendencioso falar que antigamente era muito melhor, né? Se você pensar assim, se você pensar no War, se você pensar nesses exemplos, né? Que a dama, o xadrez, porque além, né, das habilidades cognitivas, das habilidades, né, do desenvolvimento das funções executivas, por exemplo, você pega um xadrez, ele trabalha uma das funções executivas que é a flexibilidade cognitiva, que eu vou traduzir como um jogo de cintura, sabe? Jogo de cintura. Você conseguir resolver problemas, né? Você conseguir sair dali e tal.
uma dessas funções executivas. Ele é extraordinário para isso. O OR, né, você pensa na estratégia, você tem resolução de problemas. Então, assim, você está desenvolvendo. Então, além de você desenvolver essas funções executivas tão necessárias para o nosso cérebro, tem um fator aí que é fundamental. Você não joga isso sozinho. Então, além disso, você está sempre desenvolvendo o quê? Habilidade social, porque você está se relacionando nesse momento. Então, você está ali junto com a mãe, também, com o pai, com o amigo, né? Sempre com alguém ali para desenvolver essa habilidade emocional, essa habilidade social, além das funções executivas. Diferente da tela, que você está sozinho, né? Com acesso ao conteúdo e na maioria das vezes desenvolvendo algo que não vai ser tão útil. Então, e pode ser uma atividade competitiva também, ensinando alguns aspectos de respeito, de reconhecer a derrota também, lidar com perdas, né? Que é tão importante para a formação do sujeito, né? Exato. Aí nós vamos falar assim, nós vamos entrar numa questão assim da competitividade, que pode ter isso bom, como você falou, mas também a gente pode ensinar coisas ruins através dela, né? Então vamos pensar só na parte boa, que eu acho que é isso que você falou. O que seria a parte ruim da competitividade? A gente ensinar lá tudo à base da recompensa, né? Tudo na base, né? Do só ser ganhar. Melhor, então, isso daí é a parte ruim. Mas pensando aí na parte boa, eu acho que é muito isso que você falou mesmo. Então, quando a gente pensa na educação atual, né? Nesse pós-pandemia que a gente está vivendo, voltando aqui ao tema do programa de hoje, a gente tem que tomar cuidado agora com essa relação que os alunos estão acostumados com jogos que muitas vezes eles estavam na frente da tela assistindo a aula, mas na verdade estavam julgando enquanto assistia a aula, e isso não vai acontecer dentro de sala de aula. Aí eu venho te pedir uma dica, né? Para as recomendações para os educadores para essa nova retomada das aulas. Lembrem-se de desenvolver, né, essas 4 competências aqui que a gente falou no caso dos adolescentes, mas que vale no caso por novidade. Busca por novidade, engajamento social, aumento da intensidade emocional, né? Eu acho que se a gente respeitar e a exploração criativa. E lembra de usar isso, usem muito das metodologias ativas. Lícia, o que é isso? Coloque o aluno como protagonista, dê um problema para ele resolver, coloque atividade em grupo, coloca ele como agente desse processo de aprendizagem, deixe ele buscar essa informação, debata sobre informação, use da criatividade, né? Promova aí debates, promova mesas redondas, pegue coisas do interesse deles e use. Tem uma série que está fazendo sucesso, então reproduz um pouco dessa série na sala de aula, junto com o aluno, o que você aprende com isso. Né? Vamos trabalhar isso para que essa aula seja interessante para esse aluno e que a gente possa desenvolvê-lo e que ele volte para a escola. A gente está vendo um abandono muito grande da escola. Nossos jovens não podem abandonar a escola. A educação é o que transforma. A gente só vai ter um país melhor, um mundo melhor, uma sociedade melhor se a gente tiver educação. E por isso nós não podemos deixar abandonar a escola. Se você viu alguém perto de você que abandonou a escola, vai atrás, seja um incentivador. Né? Se cada um puxar um pela mão, a gente consegue mudar essa realidade. Um agente de transformação na educação, né? É isso aí. Essas mudanças, vamos falar assim, são mudanças significativas, elas são perenes. A gente não vai voltar mais à lógica que tínhamos antes da pandemia, não? Olha, difícil de responder isso, né? Difícil, você sabe por quê? Eu fui uma pessoa tão otimista com a pandemia, eu achei que a gente ia sair seres humanos tão melhores dessa pandemia. Tão humildes, né? Exato, e não foi, né? A gente saiu com uma diferença social muito maior, com uma disparidade aí muito grande. Então, eu fico pensando assim, eu acho que ninguém entrou e saiu exatamente igual, né? Isso de fato eu acredito. Mas, infelizmente, eu imaginei que nós fôssemos sair melhores. Quanto mais a gente explora as tecnologias digitais, mais a gente aumenta a desigualdade social. Exato. Então tem esse lado negativo, né? Mas continuando aí.
Eu acho isso, assim, eu tinha uma esperança melhor, sabe? Que a gente fosse ter mais empatia de fato, né? Que a dor do outro fosse ser a minha dor também, né? Essa questão e, infelizmente, a prática se mostrou um pouco diferente disso. Na escola pública, fazendo uma comparação com a escola privada, essa diferença, ela está mais acentuada? Olha... Essa diferença da empatia, sim, dessa forma de lidar com o ensino prático agora na sala de aula, o ensino presencial. Infelizmente, eu acho que sim, né? A gente podia estar mais avançado, eu acho que em todos os níveis da educação. Quando a gente pensa assim na educação privada, por exemplo, pensando naqueles alunos que foram privilegiados, tendo toda a tecnologia à disposição para a aula continuar ali e tal, e quando eles voltam agora para o presencial, eles estão sentindo mais dificuldade em detrimento dos alunos, em comparação com os alunos que não tiveram praticamente nada do ensino remoto e agora está voltando para a aula presencial, eles estão mais engajados, mais felizes, enfim. Se fazemos essa comparação, qual o palpite? Essa é uma pergunta difícil. É difícil. É difícil, porque assim, eu conheço, eu tô assustada assim, com os adolescentes de hoje, e tô falando da rede particular, que ficaram esse tempo no online, que tinham toda a tecnologia ao seu dispor, mas que perderam o interesse pela escola de forma completa. Então, eu não sei se eles voltam melhores do que o da pública, não, entendeu? E esse ano também para eles foram anos perdidos em termos de aprendizado, né? Salvo exceções assim, né? De acordo com a idade, de quem ficou muito tempo fora. Então, eu acho que aí nós vamos ter... Eu acho que seria irresponsável eu responder isso aqui, tá? Precisaria de uma pesquisa mais profunda aí. Quando a gente pensa assim nessa possibilidade de voltarmos às aulas presenciais, num outro paradigma, porque hoje, 2023, é outra realidade, não tem a transição. E isso, o impacto disso na prática, né? Agora somos todos iguais. Voltamos, teoricamente, ao patamar que estávamos antes da pandemia. Exato. Mas será que os conteúdos pedagógicos, eles vão ser retomados daquele ponto? Nós voltamos todos iguais, mas a gente tem que esquecer assim, não pode esquecer que ficou um buraco ali desse período da pandemia. O aprendizado não foi o mesmo do presencial, então existe também uma diferença muito grande no desenvolvimento. O que eu estou chamando disso? Por exemplo, né, as crianças numa idade lá de 3 anos, que hoje estão com 5, né? Essas crianças, na hora de aprender a convivência social, na hora de sair, de ter o outro, desenvolver ela ficou trancada. Então, eu não posso querer que essa criança hoje com 5 anos, ela tenha os mesmos marcos de desenvolvimento de uma criança de 5 anos antes da pandemia, né? Eu não posso querer hoje que o adolescente, que a gente falou aqui, a beça, que ele volte, né, para essa sala de aula com o mesmo engajamento que ele tinha antes da pandemia. Ele precisa ser reconquistado. Né? Ele precisa ali, a escola precisa, de certa forma, reconquistar o amor pela escola, reconquistar a vontade de ir para a escola, reconquistar essa energia dele. Penso eu que ficou para trás. Para um remédio para isso seria propor atividades educacionais interessantes para o aluno, que sejam convidativas, né? Exato. São as feiras de ciências, são as festas, são os movimentos educacionais que vão permitir a participação e o protagonismo dos alunos. Exatamente, né? As Olimpíadas, né? Tem tanta coisa bacana, gente, nesse âmbito educacional que colocar ele ali, né, no centro desse processo, é isso. Temos muito que caminhar com relação a isso, né? Os educadores, assim, né? Os coordenadores pedagógicos têm que pensar em soluções, em práticas que sejam um chamamento para os alunos, uma parte atrativa que a tecnologia remota, né, não foi possível de ser contemplada, né? É justamente esse melzinho que pode julgar nos alunos ali de estarem participando em atividades grupais, né? E acho que o caminho, no meu entendimento, seria por esse sentido, né? Para adoçar
aguçar o interesse dos alunos por práticas que são práticas mais sociais do que propriamente pedagógicas, né? Eu assino embaixo aí. Pois é, a gente tem que pensar no futuro das nossas crianças e sempre pensar que a gente tem que estar pensando nos estudantes, nos educadores formais, que são os educadores escolares, e nos educadores familiares, que é o ambiente onde a criança pertence. E daí eu queria uma mensagem de incentivo aí para essas voltas às aulas, para os alunos, para os professores, para os pais responsáveis e os educadores de modo geral. Vamos lá. Pode ser por partes, né? Vamos por partes. Vamos por partes. Professores, né? Eu acho que a maior incentivo é lembrar do papel de vocês. Vocês são os maiores agentes de transformação, né, desse nosso país. Então, cada um que você acolhe, cada um que você consegue ali mudar, cada um que você faz a diferença na vida dele, você está contribuindo para um país melhor, você está transformando a sociedade. Então, eu acho que não existe incentivo maior que esse, do que o propósito de um professor na vida, né, dos alunos. Eu acho que saber do professor desse tamanho, dessa responsabilidade é motivador por si só. Então, eu acho que o professor saber desse papel e aí como tornar isso atrativo para o aluno foi o que a gente debateu aqui, né? Coloque o aluno no centro, deixe ele ser o protagonista, use da criatividade, faça práticas inovadoras que com isso vai fazer a diferença na vida desse aluno. Alunos, lembrem-se, a escola é a melhor época das nossas vidas, né? Ali a gente aprende de tudo, inclusive nossas capacidades de relacionamento, os nossos amigos, né? A família que a gente escolhe está ali na escola. Então esse tem que ser um ambiente maravilhoso, um ambiente de segurança. Vão para a escola, né? Usem saudável, estudem, aproveitem, porque cada sementinha que vocês aprendem lá, cada coisa que a gente tem, conhecimento nunca sobra, conhecimento nunca é demais. Lembra da reserva cognitiva, vamos todos ficar velhos. Então aproveitem isso, né? Se engajem, façam a diferença, porque isso vai fazer a diferença na vida de cada um. Pais, né? Os pais têm um desafio aí, acordar o filho cedo, né? O adolescente que quer dormir, a criança que não está preparada para a escola. Coloquem a rotina na vida dos filhos, né? É o principal. Até essa rotina estar no ar de novo, tem uma dose extra de paciência, porque ela é necessária. Ajudem o filho de vocês, né? Eu falo sempre assim, abasteça o tanque de combustível deles. Como é que a gente abastece o tanque de combustível dos filhos? Dando amor, dando carinho, estando presentes e conectados com eles. Né, no vínculo de verdade com os nossos filhos. Então esse é o principal. Se a gente abastecer nossos filhos de amor, se a gente estiver ali, né, ter essa paciência nessas semanas iniciais até as coisas rodarem bem, né? Eu brinco com isso, essa rotina, essa adaptação, estejam presentes para os filhos. Estimulem, coloquem lá para que eles façam parte também, arrumar o material, cuidar, conversar sobre como foi o dia da escola, contem como foi o primeiro dia de aula de vocês, qual era a expectativa, como vocês se sentiam. Isso vai fazer a diferença, né, na vida dos filhos. E estejam lá, né? A gente não pode preparar, assim, proteger os nossos filhos do mundo, eles vão ter frustrações sim, vão aprender com elas, mas a gente pode estar lá para sempre ser o porto seguro deles. Eu acho que isso é o principal. É muito importante a gente pensar dessa maneira, principalmente que nós estamos transpondo aí tempos inéditos, né? A educação, acho que talvez ela nunca tenha sido tão transformadora igual na atualidade em função do evento da pandemia, né? Quando se fala em volta às aulas pós-pandemia, a gente tem que tomar esses cuidados mesmo, que você acabou de falar, são bastante relevantes para a educação. E principalmente a gente tem que ter essa consciência, né, que da mesma maneira que a pandemia foi, ela pode voltar e inclusive até mais severa, né? Mais aguda. A gente tem que estar preparado para que seja um aprendizado, né? Exatamente. A pandemia mostrou uma fragilidade que a gente não sabia que tinha, né? E a gente tem que pensar que outros fenômenos sociais podem vir a acontecer novamente
e que devemos estar preparados para situações de preservação do comprometimento com os alunos, da educação de modo geral, porque, querendo ou não, foram 2 anos e as crianças cresceram os 2 anos. Né? As crianças cresceram e agora como é que vai ser o mercado de trabalho? Nós precisamos de engenheiros, de advogados, de médicos, né? E essas crianças estão preparadas para entrar nesse mercado de trabalho. Elas cresceram 2 anos, né? Então, na cadeia aí, quem estava lá na ponta está preparado para isso? Nós teremos futuros médicos com a mesma competência que tínhamos antes? Pois é, e pensa aí, né? Você vê quem estava lá na faculdade de medicina e pegou a pandemia para formar, né? Como é que foi isso? Vai ser um bom médico? Quem estava, por exemplo, fazendo um curso de direito e aí veio a pandemia, aquela coisa foi meio confusa e tal. Será um candidato que terá condição de exercer um cargo público aí, uma magistratura, né? Quer dizer, uma advocacia. Essas pessoas não podem ser prejudicadas, né? Elas não tiveram culpa. Mas, por outro lado, elas sabem, né? E eu sei de muitas pessoas que fizeram isso com êxito e que correram atrás mesmo na pandemia, né? Para conseguir. Mesmo assim, né? Exatamente. Nós não com todas as adversidades. Nós não teremos prédios que irão cair em função da pandemia por engenheiros que não foram bem qualificados. Acho que sim, existem maneiras e métodos e gente comprometida para que isso não seja prejudicado, né? E seja suplantada essa perda que tivemos, né? De uma maneira geral. Isso aí. Professora Alicia, muito obrigado pela sua participação, né? De estar acrescentando aí muitas coisas importantes para a educação. Eu que agradeço. Muito obrigado e até a próxima. Gente, até a próxima. Até a próxima. Com os trabalhos técnicos de Rony de Souza, nós vamos encerrando aqui o programa Educação é para Todos, que acontece todas as quintas-feiras, às 4 da tarde, aqui na autêntica Favela FM 106,7. E na próxima quinta-feira, o programa volta. Até lá, gente. Muito obrigado. Educação é para todos. Com o professor Cláudio Magalhães. Apoio Faculdade Multivix, a faculdade da comunidade. Ligue no Polo Santo Antônio e faça seu futuro acontecer. 988-774362.